Betão, dono da Ironberg, faz revelações sobre o Cariani, fim da parceria com o Ramon e muito mais. Se você quiser assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Excelente. E uma coisa importante, né? Os seus sócios regionais. Você tem um sócio em todas as unidades próprias ou você só tem sócios regionais? Eu sou majoritário em todas as lojas, eu sou majoritário e eu tenho sócio investidor, né? Que é o modelo de SCP, que é igual, por exemplo, o Múzio, o Correia, eles são sócios dessa forma, né? Nas lojas, porque toda a administração é minha, eu que cuido do financeiro, do negócio, da implantação, do marketing, de tudo, né? A movimentação da empresa. Eu vou ter que perguntar porque faz parte do roteiro. Não gostaria de fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar porque as pessoas querem saber que eu estou recebendo. O Cariani não era sócio, então? O Cariani é sócio em Florianópolis. Ele é sócio em Florianópolis. Ele é um sócio investidor em Florianópolis. Sócio investidor. E aí é verdade que saiu na mídia que, em função da saída do Cariani, de algum tipo de acordo que ele tinha com você, que ia mudar o nome da Ironberg de Florianópolis. É verdade? Ele nunca me falou nada, né? Ele nem tem poder para tal, né? Porque a administração é toda minha, né? Perfeito. O que aconteceu, assim, que depois que teve a saída dele, eu coloquei as minhas ações à venda para não ter nenhum tipo de Florianópolis. problema. Isso, né? Perfeito. Daí cheguei a conversar com alguns investidores, mas depois mudei de ideia, né? Porque é um negócio super lucrativo, né? Então, ele vem crescendo, ele está com uma curva de crescimento, ele nunca caiu. Desde a sua abertura até hoje, ele nunca caiu. Então, ele tem um payback interessante, né? Uma rentabilidade boa, e é uma loja que já está maturada. Então, assim, eu não venderia pelo preço de mercado, né? Porque depois que já deu certo, depois que você já passa, ela já está maturada a loja, né? Daí é só colher frutos, né? Então, sem dúvida. Ela já passou, né? Se eu, como teu irmão mais velho, posso te dar uma visão sobre isso, é exatamente o conselho que eu daria. A árvore que já está consolidada e com raízes dando fruto não deve ser abandonada. Ela é uma loja, a Florianópolis é uma loja que ela tem hoje, porque a gente acabou de fazer uma aquisição, ela deixa 4% de rentabilidade do valor investido e a gente vai chegar a 5%. Então, eu pensei em vender, porque eu sou um cara que eu não gosto de confusão, eu fujo de confusão. Então, não que eu tive confusão com nenhum dos sócios, mas as pessoas acabam falando, é muito notícia, diz que me disse, né? Nunca teve nenhum tipo de acusação nesse sentido comigo e com o Renato, mas as pessoas acabam fazendo teoria da conspiração, né? Então, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de me envolver nisso, né? Eu não gosto de mentiras, nada. E eu coloquei as minhas ações à venda, né? Até porque o Renato ele é ligado à Max Titânio, né? E hoje, por exemplo, eu tenho parceria com a Black School, com outras empresas também. Para eles não é interessante ter uma marca que tenha vários parceiros, né? Eles queriam ter exclusividade, e por isso que eles estão construindo deles, né? Mas ele é um sócio investidor e tem 30% da loja, né? Você falou uma coisa muito interessante que, bom, agora que eu já passei pela pergunta que só é de roteiro, podemos voltar a falar sobre o que é mais importante, que é sobre o Roberto Rautenberg e sobre a Ironberg, né? Então, para vocês aí de Florianópolis, fica aí então a informação. Florianópolis continua com Ironberg dentro das suas raízes, sim, com o Roberto Rautenberg sendo o proprietário majoritário da academia e tocando aí estrategicamente todos os projetos referentes à Ironberg no Brasil. Beto, quanto a centros de treinamento, né? Eu conheci um centro de treinamento muito importante lá da Muscle Farm, uma empresa que teve muito sucesso no passado, era patrocinadora do UFC, tinha atletas de renome, tanto no UFC como em outros esportes, como no basquete profissional americano, como no beisebol, como no golfe, entre outros esportes. Então, uma empresa com alto nível de capital, fazendo patrocínios globais com a marca de nutrição esportiva. Foi a primeira empresa de nutrição esportiva que realmente entrou na era de patrocínios globais da TV e da era digital. Infelizmente se envolveu no escândalo, inclusive até o ator e ex-governador e o ex-campeão Mr. Olímpia, aliás, não é ex-campeão, né? O campeão é campeão para a vida toda, o Arnold Schwarzenegger era sócio em ações, era garoto propaganda da Muscle Farm, e a Muscle Farm se envolveu
num escândalo de amino spike, que é a adulteração de proteínas, e acabou praticamente quebrando, né? Hoje é uma sombra do que foi no passado. E eu fui convidado pelo CEO na época e pelo fundador da empresa para conhecer a Muscle Farm, porque a Muscle Farm tinha interesse de comprar a Black School nos Estados Unidos e, com consequência, ia comprar a operação aqui no Brasil também. Então, nós estávamos lá visitando, né, pelo menos para ouvir a proposta. Não que eu tenha interesse de vender a marca, mas acho que a gente tem que se relacionar e ouvir a todos. E eu conheci o centro de treinamento lá em Denver, no Colorado, que eram os headquarters da Muscle Farm. E a Muscle Farm, ela tinha um grande centro de treinamento que, além de aparelhos, né, aparelhagem de musculação, eles tinham laboratórios de pesquisa na parte de fisiologia, na parte de ergonometria, na parte de estudos, na parte de fisiologia de fibras musculares. Então, era realmente um centro de treinamento muito próximo do que eu vi de centros de treinamentos de, por exemplo, grandes equipes de futebol ou de basquete. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Indiana Pacers. E aqui no Brasil, nós temos como centro de referência, o primeiro centro de referência na parte de esporte coletivo, o São Paulo Futebol Clube, com o Refis, com profissionais da área da ciência do esporte, profissionais como nutricionistas, médicos, nutrólogos, fisioterapeutas, entre outros. Então, aquilo realmente era um centro de treinamento de uma empresa de suplementos alimentares. Com a derrocada, com a quebra da empresa, da marca, esse centro de treinamento ele acabou sendo encerrado, evidentemente. A maioria daqueles atletas, praticamente todos, foram dispensados, né? O próprio Arnold saiu. E aí eu vejo o seguinte, eu vejo empresas aqui no Brasil, como você comentou, pegando esse gancho, falando em abertura de centros de treinamento. Então, eu vou dizer uma coisa para você, como para você, nosso seguidor, e eu quero ouvir a opinião do especialista do nível do Roberto Rautenberg, né, do Nosso Senhor das Montanhas aí de Ferro, o Ironberg. Centro de treinamento, meu amigo, centro de treinamento é um centro de ciência, é um centro de ciência. Quando uma empresa de suplemento alimentar, ela se mete a fazer centro de treinamento, ela não está preocupada com a ciência do esporte, ela está preocupada em fazer propaganda, colocar meia dúzia de amigos para treinar e aparecer. É diferente de quando você tem um empresário do nível do Roberto Rautenberg, que é professor de educação física e se formou na área e desde criança tinha um sonho de ter uma academia e construiu várias academias, onde ele tem no sangue a raiz de todas as áreas do funcionamento de uma academia. Então, na minha opinião, eu acho que investimento de indústria de suplemento é dentro da fábrica, dentro da área de qualidade, para fazer um suplemento melhor para você. Fazer centro de treinamento com marca de suplementação, ele está querendo tirar, está querendo roubar, na verdade, a atenção dos grandes centros de treinamento, os verdadeiros e reais, como, por exemplo, Ironberg. Qual a sua opinião, Roberto, sobre essa visão de empresas de suplementos quererem montar pseudo-centros de treinamento? Eu nunca tive interesse, né? Sempre o interesse da montagem do centro de treinamento foi do Renato, né? Eu nunca tive, né? Para mim não fazia sentido nenhum eu ter todo aquele investimento. Mas como calhou que teve a pandemia, que nós ficamos parados, e eu já tinha todas as máquinas, porque sempre o investimento foi 100% meu. Né? Nunca nem outra pessoa, não só o Renato, mas outra pessoa colocou dinheiro no investimento, no CAPEX do CT. Né? A não ser com algumas contas para os atletas utilizavam, então você tinha custos, né, que é natural. Mas, assim, eu não consigo ver rentabilidade nesse negócio. Né? Eu não consigo. É uma academia particular, né? Que nem você deu exemplo, nos Estados Unidos, você tem fisioterapeuta, você tem nutricionistas, você tem uma estrutura, né? Uma estrutura a nível de futebol. Daí, é claro que tem o desenvolvimento, né? Agora, uma academia particular, eu não conseguia enxergar também, né? Tanto é que eu retirei as minhas máquinas, né? Para mim não fazia sentido. Fez sentido porque durante a pandemia eu estava com as máquinas paradas, estava tudo no pallet, coloquei para funcionar. A marca ficou conhecida porque vários atletas, né,
Eu acho que o principal que eu posso citar, que a marca ficou mais conhecida, não sei se você concorda comigo, eu acho que a Ironberg ela ficou mais conhecida por causa do Ramon. Porque o Ramon é o maior atleta da América Latina, né? E não só a Ironberg, eu acho que o maior do mundo, né? todas as empresas que ele participou somaram com isso. Então, assim, todas as empresas, desde a da menorzinha até da maior, ficaram conhecidas porque hoje ele tem 3 milhões de seguidores, né? Hoje é o atleta, acho que brasileiro, que tem mais seguidores, então ele foi crescendo. Eu vejo isso como a pessoa que mais levou crescimento para a Ironberg, e eu tinha esse contrato com ele, né? Eu fui empresário do Ramon durante mais de 2 anos, então eu não ganhava nada do Ramon, isso em contrato. Todos os contratos que ele fechou, que eu ajudei, que eu participei de alguma forma, que eu contribuí, eu não ganhava. Tem empresários que ganham até 50% seja artista ou seja atleta, ganha até 50%. Normal, ou até mais. Normal é 15, 20, né? Mas eu vejo 70%, eu já vi história de 70%, dupla sertaneja, 70%. E o acordo que eu tinha com o Ramon, eu usava a imagem dele, né, dentro do Ironberg, e eu ajudava no crescimento da carreira dele profissional, né? E eu vejo hoje, eu analisando, eu sou muito grato a ele, né? Creio também que ele seja grato, porque a carreira dele teve ele já era um super atleta, né? Ele só melhorou, mas profissionalmente ele cresceu bastante. Hoje ele tem uma vida confortável. Não foi graças a mim, foi graças a ele, mas eu contribuí de alguma forma. E ele contribuiu demais para a minha marca ficar conhecida mundialmente. Você falou de Ducati. O presidente da Ducati do Brasil, ele treina na Ironberg hoje. Olha aí. E ele conheceu a Ironberg na Itália. Ele é um português que mora no Brasil, e daí ele estava na Itália, em Bolonha, né? Porque é a fábrica, né? Exato. E daí ele estava num shopping, numa loja, e por causa do sotaque português, né? Que ele é português, falou: você é do Brasil? Ele falou: não sou do Brasil, eu sou português, mas moro no Brasil. E as pessoas que conheciam a Ironberg foi por causa do Ramon. Então, assim, a Ironberg, ela chegou na Itália e o presidente da Ducati foi graças ao Ramon. Então, eu sou muito grato a ele, assim, né, nesse sentido, porque não foi em vão. Todo mundo fala: porra, mas você é mordomo, você é babado do Ramon. Não, cara. Ele pagou para mim, ele pagou com a imagem dele, né? Exato. Então, a marca cresceu demais, demais. Eu sou muito grato ao Ramon, porque hoje a marca é conhecida internacionalmente. Eu tenho pedidos de pessoas fora do Brasil. Já tive em Dubai, já tive Estados Unidos, na Europa, alguns países que queriam montar uma franquia da Ironberg. Então foi graças a um atleta do nível que é brasileiro, que eu tenho certeza que vai ser Mr. Olímpia esse ano ainda. Eu creio nisso, né? Eu sempre falei, é um atleta aí que depois que ele ganhar o Mr. Olímpia, ele vai ficar por alguns anos, né? A genética dele é fora do padrão de todos os atletas que eu conheço, né? Por mais que ele não ganhou ainda do ser bom, mas está bem próximo. Então eu vejo o crescimento da marca foi muito por causa dele, assim, por ser não só na Ironberg, né? Eu vejo todas as marcas que ele passou, que ele está até hoje, que crescem demais, né? O atleta sempre será, na minha opinião, a principal estrela em referência ao mercado esportivo. E o marketing esportivo é isso. Você empresta a reputação, a imagem do atleta, e o atleta endossando aquele tipo de serviço ou de produto que ele utiliza. Você foi extremamente hábil e com certeza contribuiu muito para o Ramon, porque